Alguns dias atrás, o Barsi lançou uma série muito bacana no canal da AGF. Lá ele revelou duas empresas em que ele está investindo pesado. São as duas maiores posições que ele tem. E por ele ser o maior investidor da história aqui da Bolsa Brasileira, sempre que ele fala algo, o mercado para ouvir. Por isso eu estou fazendo aqui esse vídeo para mostrar por que o Barsi comprou cada uma dessas ações, quais ações são essas, e te falar se estamos comprando ou não essas ações também, ou em outras palavras, se a gente concorda colocando nosso dinheiro nas mesmas ações. Para te mostrar tudo isso, convidei aqui meu sócio Felipe Almeida, que é quem vai conduzir esse vídeo. Boa, vamos lá, e a nossa principal função aqui nesse começo de vídeo é entender por que o Barsi está vendo, principalmente nesse momento de agora, mercado mais conturbado, por que é que ele continua confiando nessas empresas que ele está falando. E vamos já começar com a empresa que é a quinta maior posição da carteira do Barsi hoje, não é pouco dinheiro. A gente está falando de um cara de 4 bilhões de reais em carteira. E a primeira ação que ele mostra aqui é o Banco do Brasil, que não é novidade para ninguém que está na carteira do Barsi, mas vamos ouvir o que é que ele tem para falar recentemente do banco. O Brasil realmente é um papel dos mais antigos, exatamente por ele ser também uma das mais antigas empresas negociadas no país. Ou seja, esse é um dos fatores aqui que traz credibilidade para o Barsi. Afinal de contas, a gente está falando de uma empresa com mais de 200 anos. Só o Barsi tem o Banco do Brasil na carteira há 53 anos. Isso é mais tempo do que a maioria de nós tem de vida. E é natural que, por ele estar presente na ação há muito mais tempo, ele lembra melhor de momentos que marcaram a história do banco. Ele traz um pouco disso aqui. O Banco do Brasil somente tinha negociado as ações ON na década de 69 e 70. Depois eles resolveram emitir ações preferenciais. E ao longo do tempo acabaram terminando com as ações preferenciais. Porque aí o banco entrou, então, num novo regime de negociação. E isso aqui para o Barsi é uma coisa importante. Para contexto de todo mundo, na Bolsa de Valores existem níveis diferentes de governança corporativa. Quanto mais uma empresa vai aumentando o seu nível, mais credibilidade ela passa para o mercado como um todo, mais sensação de organização ela passa, o que naturalmente deixa os investidores, principalmente os minoritários, mais seguros de investirem com aquela empresa. Uma empresa com bom nível de governança corporativa demonstra para o mercado que ela se preocupa e ela quer novos investidores entrando junto com ela em participações. No próprio site da B3 a gente consegue ver as distinções de cada um deles, onde o nível de governança corporativa de novo mercado é o mais rígido e o que demonstra mais integridade pelo lado das empresas. E uma das principais características das empresas que estão aqui no novo mercado é ter somente ações ordinárias em circulação, diferente da grande maioria dos outros níveis de governança. Isso quer dizer que todas as ações que os investidores compram são as mesmas ações que os controladores das empresas também compram. Isso naturalmente deixa um recado de alinhamento de interesses, já que está todo mundo literalmente no mesmo barco. Então beleza, isso aqui é um ponto positivo da B3, o Barsi levantou ali, mas ele continua falando sobre a história da empresa aqui. A grande realidade é que o banco sempre pagou bons dividendos, sempre contemplou bem os acionistas. Houve uma época que ele dava bonificações de 100%, 200%, quando o capital era muito pequeno, né? E aí a gente conseguiu aumentar o nível da carteira. E como ele sempre pagou dividendos, nós sempre tivemos a oportunidade de receber os dividendos e reaplicar esses dividendos na compra de mais ações. Ou seja, ele toca ali no fator dividendos do Banco do Brasil e bonificação, que já existiu, hoje em dia já não tem mais. Se a gente for olhar para os últimos 10 anos, a ascensão dos dividendos do Banco do Brasil realmente chama a atenção. Ela saiu de cerca de 50 centavos por ação ali mais ou menos em 2015, 2016, e chegou a tocar os R$ 2,60, como foi em 2024. Isso aqui é uma multiplicação de praticamente 5 vezes no pagamento de dividendos. Apesar de que, quando a gente olha o histórico completo do Banco do Brasil, de 1994 até aqui, mesmo considerando dividendos, ela segue perdendo para o CDI, demonstrando ali que ela teve momentos de alta muito forte e momentos de lateralização muito forte também. Inclusive, é o mesmo Banco do Brasil que vem sofrendo recentemente com os maus resultados, principalmente em 2025. E o Barsi também comenta sobre isso. Mas o banco está passando agora por um momento, vamos dizer assim, de provação, né? O pessoal sempre fala, poxa, o Barsi não investe no agro. Mentira, né? Porque investir em Banco do Brasil indiretamente quer dizer no agro. Mas negócio, o que você acha dessa situação atual do banco? Eu acho que a situação ela é passageira, tá certo? Ela vai se decidir, ela vai se resolver, e eu acredito que positivamente. Então o Barsi deixa o cheiro ali que ele tá vendo que provavelmente o banco vai passar por isso e não vai ser tão difícil. Ou seja, esse momento de gap aqui vai ser visto como uma oportunidade no futuro para quem aproveitou, segundo a opinião do Barsi. E já tem um tempo que ele havia se posicionado sobre essa história, dizendo que
No ponto de vista dele, o banco já enfrentou inclusive crises piores no passado. E ele lembrou também que o preço por valor patrimonial está muito baixo nesse momento, está em 0,68. Então a empresa não está sendo cotada nem ao próprio valor de patrimônio que ela já tem hoje. E aí abre aspas para a visão do Bassi, e em minha visão, em 2 ou 3 trimestres ela deve voltar a dar bons resultados. Então fica claro aqui que independente de qualquer coisa, essa é a 5ª maior posição da carteira do Bassi e vai continuar sendo. Ele vai continuar colocando dinheiro pesado do que vem de frutos de dividendos para comprar mais ações. Fica claro para ele que esse é um dos momentos mais baratos da história da empresa, o que abre uma janela de oportunidade para os investidores. E aí fica a pergunta, você está comprando Banco do Brasil também? Você está colocando mais na sua carteira? Concorda com o Bassi? Me conta aqui nos comentários. Logo em seguida eu vou te revelar o que é que a gente está vendo também do Banco do Brasil, como é que a gente costuma avaliar esse tipo de momento. Mas vamos para a segunda ação que ele revelou, que a gente tem mais para conversar sobre isso. Segunda posição pesadíssima do Bassi, essa é a 4ª colocação dentre as maiores posições dele, então não é pouco dinheiro também. Essa empresa que realizou o IPO, ou seja, passou a negociar ações em bolsa em 2021, não faz tanto tempo. Sendo que para um grande investidor que pensa no longuíssimo prazo como o Bassi, não é comum entrar em empresas que estão com IPO tão recente. Recém entrou na bolsa, ainda tem muito a se provar. Nesse caso foi diferente. E a gente tá falando aqui da Caixa Seguridade, que é uma empresa que o Bassi já vem falando há alguns anos. Do IPO até aqui se valorizou cerca de 57%. E aí vamos começar a ouvir as razões que fazem ele investir nessa empresa. E a primeira que ele comenta também tem a ver com a postura de dividendos da empresa. A Caixa, ela se caracteriza por uma postura minha, né? Eu sempre pleiteei bastante das empresas que eu passei a operar, para que elas pagassem o dividendo trimestral. Aquelas que optaram para pagar dividendo trimestral, a gente considera o seguinte: quem implanta, desenvolve uma política de dividendos trimestral é porque tem a segurança que vai dar lucro para pagar esse dividendo, tá certo? Ou seja, o Bassi gosta de fluxo de pagamento constante pelas ações dele. E é uma linha de raciocínio, realmente, isso aqui. Porque pensa comigo, a cada 3 meses você é dono da empresa lá, você tem aquele compromisso de desembolsar um certo caixa para pagar os seus acionistas. Uma das últimas vezes que ela pagou dividendos, por exemplo, lá depois do primeiro tri, foram 930 milhões de reais em dividendos anunciados. Ou seja, é quase R$1 bi ali que a empresa tem que se comprometer a desembolsar. Então tem que ter um caixa forte mesmo, tem que ter segurança na própria operação para conseguir sempre fazer isso aqui a cada 3 meses. E aí, além disso, o Bassi relembra das alterações de frequência de pagamento que a própria Caixa Seguridade fez. Para quem não lembra, aqui no começo, a empresa chegava a pagar de forma anual até. Ela pagou uma vez em 2021, depois em 2022 pagou 2 vezes, começou a ser semestralmente. Em 2023 também só teve 2 fluxos de pagamento, ou seja, ainda pagando a cada 6 meses, até que depois da virada de 2025, ela de fato começou a fazer pagamentos trimestrais, como ela já tem demonstrado esse ano. Mas o fato é que essa postura da empresa mostra que ela se preocupa com o acionista. O Bassi fala isso aqui. O intervalo de distribuições para o acionista não pode ser tão longo como o que acontecia com a Caixa. Então, um outro ponto que o Bassi levanta é que a Caixa desenvolveu um sistema de pagamento de dividendos que conserva bastante o caixa da companhia. Ele explica isso em mais detalhes aqui. A Caixa Seguridade é uma empresa que, diferentemente das demais, ela só opera cheia. Por exemplo, logo que ela divulga o balanço, ela divulga o balanço trimestral, ela divulga o dividendo que ela vai pagar. Só que ela só vai pagar o dividendo quando tiver que revelar o resultado do trimestre subsequente. É isso? E ela tem essa dinâmica operacional e essa dinâmica de distribuição. Ou seja, nesse sistema fica mais seguro você se comprometer com dividendos, já que você sempre está descasado da sua divulgação. Você divulga agora, mas paga somente daqui a 3 meses. Então aqui a gente vê que esse fator dividendos realmente tem um peso muito grande nas observações dele. Mas ele continua, ele fala mais coisas. O Bassi relembra da força do setor de seguros, que é o caso do que a gente está falando aqui. Segundo ele, chega a ser melhor do que o setor de energia elétrica. Vamos ver. A Caixa hoje, ela ostenta uma atividade que, se você for analisar, talvez possa ser até melhor do que energia elétrica, tá certo? Energia elétrica, você paga sem consumir. Seguro, você paga sem consumir e ainda torce para não acontecer o sinistro. Então, quer dizer, ela tem um elemento a mais, né? E isso aqui que o Bassi falou é um bom ponto. O próprio Warren Buffett, desde o começo da sua grande trajetória como investidor, ele sempre defendeu o modelo de seguradoras. Foi uma das coisas que mudou o jogo para ele. Lá no começo da Berkshire Hathaway, a holding do Buffett, de onde ele fez a maior parte dos seus investimentos dele, começou pelo mercado de seguros. E isso tem uma razão muito clara. Uma empresa de seguros, ela recebe o caixa, que é o prêmio do seguro, né? Você, por exemplo, quando você faz seguro do seu carro, você paga as parcelas ali mesmo sem usar.
usar o seguro, né? Usar o serviço de fato daquela seguradora. Inclusive, você torce para não usar, como o Bassi comenta. E o fato é que a seguradora vai ficando com esse caixa dos pagamentos dos prêmios na mão e ela tem liberdade para investir esse caixa. Quanto mais ela rentabiliza esse float, como se chama no setor, melhor é o retorno financeiro que ela tem e melhor é o retorno da operação como um todo. Então isso aqui chama bastante atenção. E um último ponto extremamente relevante que o Bassi levanta é o de que a Caixa de Seguridade está atrelada aos clientes da própria Caixa Econômica Federal. E aí é difícil faltar cliente desse jeito. Uma empresa que tem praticamente assegurado o seu nível de atividade operacional, porque ela financia as construções e dentro desse financiamento de construções ela acaba conquistando o seguro dos compradores, não é isso? Então, quando a gente olha para isso tudo e lembra que é uma empresa estatal, é muito difícil da gente imaginar um cenário onde a Caixa de Seguridade vai quebrar ou vai ficar muito mal das pernas, já que ela conta com o guarda-chuva do governo por trás. Então, esses são os principais fatores que o Bassi vê para a Caixa de Seguridade para ser um ativo de longuíssimo prazo. E aí me conta também, você tem Caixa de Seguridade na carteira? Tá comprando, tá vendendo, você gosta dela? Porque aqui no Clube do Valor a gente também tem a nossa forma particular de olhar para o mercado. O que é que a gente gosta? A gente gosta de ter critérios muito claros para selecionar as ações. Assim, todas as vezes que a gente for olhar para todas as ações da bolsa, a gente usa o mesmo conjunto de critérios, não fica mudando de uma para outra. Além disso, a gente gosta de estratégias que focam somente em números e não em narrativas, notícias, momentos de empresa, porque assim a gente consegue se proteger dos próprios vieses do mercado. Quando o mercado está otimista demais, todo mundo quer sair comprando os ativos. E quando o mercado está caindo muito, as pessoas ficam mais cautelosas. Uma estratégia focada em números te blinda desse tipo de tendência emocional que todos nós temos como seres humanos. E é justamente essa postura que permite com que a gente cheque as estratégias, como é que elas performaram no passado. Aqui a gente tem duas estratégias principais. A primeira delas é a das ações mais baratas da bolsa, que teve uma performance muito acima do Ibovespa, justamente por pegar as ações naqueles momentos mais contados. Além dela, existe a estratégia máquina de dividendos, que foca naqueles ativos com maior distribuição de dividendos ao longo do tempo e que também teve uma performance bem acima da média. E aí, isso por si só já acaba demonstrando que investir desse jeito funciona mesmo. Quando a gente vai olhar para Banco do Brasil e Caixa de Seguridade dentro das estratégias, o que é que a gente vê? Na estratégia das ações mais baratas da bolsa, o Banco do Brasil aqui está cotado como a segunda ação mais barata da bolsa nesse momento. Justamente por causa da geração de caixa da empresa que continua muito forte, mesmo e principalmente com a queda da cotação. Em compensação, a Caixa de Seguridade não faz parte das ações mais baratas desse momento. Agora, quando o foco da estratégia é olhar para os dividendos, a coisa muda. O conjunto de critérios muda de uma estratégia para outra. E aí é óbvio que para saber qual é a melhor estratégia para você, você precisa entender o que é que você prefere como investidor. Na estratégia de dividendos, a Caixa de Seguridade se apresenta aqui como uma das 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa do Brasil nesse momento. E o Banco do Brasil também está aqui na quinta posição, com uma mediana de dividend yield nos últimos 36 meses, 3 anos, de mais de 9,5%. Ou seja, em quase todos os cenários, a gente concorda bastante com a alocação do Bassi. A nossa única diferença é que estratégias assim não fazem com que você carregue o papel por muito tempo. Em momentos em que o Banco do Brasil não performar muito bem ou estiver caro demais, como já aconteceu no passado, em momentos em que ele performou muito abaixo do CDI, são momentos em que a gente não vai comprar e muito provavelmente vai vender esses ativos. Aqui assim restem somente aqueles ativos que realmente ou estão muito baratos ou estão pagando muitos dividendos. Inclusive, se você ainda tem dúvida de qual é a melhor estratégia de ações para você, se você tem dúvida se a sua alocação de carteira está ideal para você alcançar a sua liberdade financeira mais rápido nesse momento, aí eu te convido a conhecer a nossa sessão de consultoria gratuita, um espaço onde a gente aplica todos os conceitos que nos levaram a ser a segunda maior consultoria do Brasil, com mais de 5 bilhões de reais sobre gestão e consultoria aqui no clube. E a gente analisa de forma individual a tua carteira para te dar uma segunda opinião de como é que você está investindo. E no fim, te mostrar um novo plano de investimentos que se adeque ainda mais para o seu caso. Caso você queira participar desse primeiro encontro que é totalmente gratuito, eu vou deixar um link aqui embaixo para você preencher um brevíssimo formulário e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Dito tudo isso, a gente viu quais são as duas empresas do Bassi, o porquê que ele está investindo e quais são os nossos critérios por trás disso tudo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Agora, se você quer continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse e eu vou estar te esperando no próximo vídeo.